Seu amigo aqui, né? Em nome de Jesus. Honra, um princípio do reino. Honra, um princípio do reino. Vamos a mais uma sessão aqui, né? Mais uma ministração que vai nos fazer entender, né, um pouco mais, né, como eu já avisei, nós vamos repetir, né, o quanto for preciso nós repetirmos para que nós possamos entender o princípio da honra, a honra como um princípio do reino. Nós estamos falando em reino de Deus, reino de Deus. Quantos cidadãos do reino de Deus nós temos aqui nesta noite? Então, se você for cidadão do reino de Deus, eu quero ouvir o seu amém. Quantos cidadãos do reino de Deus nós temos aqui esta noite? Cidadãos do reino de Deus. Jesus estava sendo interrogado pelas autoridades da época e ele declarou o seguinte, uma das coisas que ele declarou foi a seguinte: o meu reino não é deste mundo. Aleluia! Então nós somos cidadãos desse reino que não é deste mundo. Este mundo está a cada dia caminhando para o seu fim. Nós estamos a passo a cada dia caminhando para o fim desse mundo. Porém, nós não somos desse mundo. Nós somos cidadãos do reino de Deus. E nós devemos vivenciar a realidade, o mover do reino de Deus, enquanto nós ainda estamos nesse mundo. Certa vez, Jesus disse assim para os seus discípulos: o reino dos céus está dentro de vocês. Aleluia! Porque Jesus disse que o reino dos céus está dentro de nós, porque há dentro de nós um mover por meio da palavra de Deus, por meio dos princípios do reino de Deus. Há um mover do reino de Deus dentro de nós. Então, precisamos entender que o reino de Deus se move por princípios. Princípios são leis. Leis que movem o reino de Deus. E nós precisamos conhecer os princípios do reino de Deus e precisamos andar debaixo desses princípios. Porque o reino dos céus se move por princípios. Não praticar os princípios do reino é não experimentar o mover do reino. Quantos querem experimentar o mover do reino de Deus? Amém. Eu quero também, nós queremos experimentar o mover do reino de Deus. Isso quer dizer que, independentemente desse mundo estar um caos, uma bagunça, onde
onde aqueles que nos governam se deixam levar por interesses egoístas. Mesmo assim, há um governo que está acima de todo governo aqui na terra. Por isso, aqueles que são cidadãos do reino dos céus, ainda que estejam em meio a governos corruptos, eles experimentam o mover do reino dos céus, eles experimentam milagres que vêm dos céus através do mover do reino de Deus. Lá em Isaías, através do profeta Isaías, o profeta Isaías, ele começa a revelar a respeito desse reino e desse rei, e aí ele vai dizer que o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, e o governo está sobre os seus ombros. Ou seja, nós temos governo sobre nós. Deus governa poderosamente e soberanamente sobre nós. E como é que nós experimentamos esse governo de Deus? Quando nós obedecemos aos princípios do reino de Deus, e a honra é um dos princípios do reino de Deus, pelos quais ou pelo qual nós somos grandemente abençoados pelo Senhor. A nossa experimentação do mover do reino de Deus não se dá por meio de mágica, se dá por meio da prática dos princípios do reino. Nós oramos e a oração é importante. Nós subimos monte, descemos monte, nós jejuamos, oramos, e isso é tudo muito importante. Porém, isso por si só não basta. É preciso também praticar os princípios do reino de Deus. Eu vou te dar um exemplo. A esposa ora, jejua, sobe monte, desce monte, pelo marido, pela restauração dele, pela transformação dele, pela libertação dele. Mas se essa esposa, através das suas atitudes, desonra o seu marido, como ela haverá de experimentar o mover do reino de Deus, se o mover do reino de Deus, ele atende aos princípios estabelecidos por Deus? Então, é preciso, além de você orar pelo seu patrão, por exemplo, é preciso que você honre o seu patrão. E aí você sobe monte, desce monte, jejua, intercede por seu patrão. Excelente, é assim mesmo. Porém, se você, mesmo fazendo isso, você de alguma maneira pratica a desonra para com seu patrão, quer ver uma coisa? Sempre tem um grupo em toda a empresa que
se um funcionário ele é mais esforçado, esse grupo começa a rotular aquele funcionário de puxa-saco, de bajulador, e aí começa a rotular, e aí começa a perseguir. Só que o que eles estão chamando de puxa-saquismo, de bajulação, a Bíblia chama de princípio da honra. E aí nós precisamos entender isso. Mas o meu patrão ele é desonesto, ele é injusto. Ok. Porém, o Senhor não nos dá direito, não abre para nós uma exceção para nós desonrarmos aquela autoridade, aquele patrão, porque ele é desonesto e é injusto. Então a palavra de Deus, ela não diz assim: olha, honre o seu patrão, mas se ele for desonesto e injusto, você está liberado para desonrá-lo. Não diz assim. Não é assim. Honre o seu marido, se ele for um camarada justo, se ele for um camarada trabalhador, se ele for um camarada que trate você bem. Mas se for um camarada ruim, desonesto, que trata você mal, então desonre ele. A Bíblia não diz assim. Nós precisamos entender. E aí preste atenção, porque o que é que costuma acontecer conosco? Então, quando alguém com quem nós nos relacionamos de alguma maneira nos trata mal, aí o que é que costuma acontecer? Nós reagimos por nossas emoções, e aí começamos também a tratar essa pessoa mal, com falta de respeito, com desonra. Deixa eu dizer uma coisa para você, se é que você não sabe, essa maneira de reagir, essa desonra, vai fazer piorar a relação, a situação. Mas se você, independentemente da ação do outro, da ação do marido, da esposa, do patrão, ou de quem quer que seja, se você, independentemente da ação do outro, se você decide praticar o princípio da honra, então o reino dos céus vai se mover favoravelmente a você. Você será abençoado, recompensado, milagres irão acontecer em seus relacionamentos. E o princípio da honra, ele é praticado nos mínimos detalhes. E nós temos aprendido que o princípio da honra, ou a prática da honra, não se limita ao merecimento. Então, nós devemos honrar aqueles que merecem, sim, e aqueles que não merecem, também. Então alguém, seu patrão, seu cônjuge, seu pastor, ou quem quer que seja, faz algo excelente,
faz algo excelente para você, aí você deve honrar essa pessoa. Você deve honrar essa pessoa com palavras, com atitudes, deve demonstrar essa honra. Mas a honra não se limita ao merecimento, não. A honra, ela tem a ver com o valor atribuído por Deus àquelas pessoas. Então, mesmo que aos nossos olhos tais pessoas não tenham valor, mas aos olhos de Deus tais pessoas sim têm valor, e por isso nós devemos honrá-las. Nós não devemos honrar apenas as pessoas que têm poder para retribuir a honra que nós praticamos por elas. Nós devemos honrar todas as pessoas. O que é que diz o texto de Romanos 12:10? Diz que nós devemos preferir dar honra aos outros mais do que a nós. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. O que é amor fraternal? Amor fraternal é amor de irmãos. Então, quando Jesus revelou Deus, ele disse assim para os seus discípulos: Pai nosso que estás nos céus. Jesus revelou a paternidade de Deus. E aí, quando Jesus revelou a paternidade de Deus, nós fomos revelados como filhos de Deus. E como filhos de Deus que nós somos, nós temos muitos irmãos. Alguns irmãos já foram revelados por Deus. Outros irmãos ainda serão revelados por Deus. Porque Jesus disse assim: olha, eu ainda tenho outras ovelhas que não estão no aprisco, mas convém agregá-las ao aprisco. Então nós temos outros irmãos que ainda não foram revelados, e esses irmãos estão em toda parte. Esses irmãos estão lá no local onde você trabalha, lá onde você estuda, lá na sua vizinhança, na sua família, no meio da sua parentela. Esses irmãos estão em toda parte. Eles ainda não foram revelados como filhos de Deus, porém cabe a nós cooperarmos com a obra de Deus para que eles sejam revelados como filhos de Deus. E como isso irá acontecer? À medida que nós honrarmos essas pessoas, à medida que nós valorizarmos essas pessoas, assim como Deus as valoriza. E Deus as valorizou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que estas pessoas creiam e não sejam condenadas, mas sejam salvas. Precisamos entender isso. Esse é o princípio da honra, o princípio do reino de Deus. E a honra
é a chave essencial para se receber de Deus. A honra é uma chave poderosa que abre as comportas dos céus e nos faz receber de Deus. Então, nós temos 2 funcionários na empresa, e aí um funcionário, ele diz, eu não fico nem 10 minutos além do meu horário, eu só faço aquilo que me pedirem para fazer e tal. E aí temos um outro funcionário, e esse funcionário, ele não se importa de ficar além do seu expediente, ele faz além daquilo que foi pedido para ele. E aí esse funcionário aqui chama aquele outro funcionário de bajulador, de puxa-saco, e começa a perseguir aquele funcionário. Mas quando chega um período de recessão e o patrão só pode ficar com um funcionário dos 2, diga com qual dos 2 ele vai ficar. Quando chega numa situação em que aquela empresa ela tem uma vaga de promoção num cargo superior, diga qual dos 2 será promovido. Há sempre recompensa divina para aqueles que decidem praticar o princípio da honra. Não vá na onda do ensinamento mundano que chama prática da honra de bajulação, de puxa-saquismo. Não, aquilo que o mundo chama de bajulação, a Bíblia chama de princípio da honra. Precisamos entender isso. Eu estou atrás dos meus direitos. Eu vou dizer para você, preste atenção. Se você é filho de Deus, Deus é o maior guardião dos teus direitos. Eu vou repetir. Se você é filha de Deus, Deus é o mais poderoso guardião de todos os seus direitos. E você receberá de Deus todos os direitos que Ele estabeleceu para você, à medida que você praticar o princípio da honra. Praticar o princípio da honra. Eu vou dar um outro exemplo assim, bem prático, bem simples. Porque a prática do princípio da honra deve se dar ao mais simples, desde as coisas mais simples. Desde as coisas mais simples. Por exemplo, quando o marido ele decide dar o melhor lugar para a esposa, ele está praticando o princípio da honra. Quando o marido, isso, sei lá do tempo dos meus avós, quando o marido, ele abre a porta para sua esposa, ele está praticando o princípio da honra. E
A palavra de Deus garante que quem pratica o princípio da honra será recompensado. Quando a esposa faz, por exemplo, aquele prato, aquele cozido que o marido gosta muito, ela está praticando o princípio da honra. E ainda que o marido seja um infiel, um canalha, ela será grandemente recompensada, porque o Senhor é guardião de todos os nossos direitos. Preste atenção, porque a palavra de Deus está nos desafiando a colocá-la em prática. Nós não estamos aqui recebendo informação, nós estamos aqui recebendo revelação. Porque a palavra de Deus não é um meio de informar. A palavra de Deus é um meio divino de revelar. O Senhor está trazendo grandes revelações para nós por meio da sua palavra. Então, eu desafio você a começar a colocar em prática esse princípio. Comece a colocar em prática ainda hoje e amanhã também, durante essa semana. Comece a colocar. O Espírito Santo vai te dar ideias, discernimento, estratégias para você colocar em prática, mesmo através das coisas mais simples até aquelas maiores. E aí você vai colocar em prática. E eu vou convidar você para você vir aqui à frente, dar o seu testemunho de grandes milagres, de grandes bênçãos, de grandes recompensas, porque a partir da prática do princípio da honra, o reino dos céus vão se mover tremendamente em favor de você, e você será surpreendido. Leve essa palavra não como uma informação, leve essa palavra como uma revelação dos céus para o seu espírito e comece a colocar em prática. Comece a colocar em prática, comece a honrar, comece a valorizar mais o outro. Valorize mais o outro. Comece a estimar mais o outro. Comece a respeitar mais o outro. Então o texto sagrado de Romanos 12:10 vai dizer que todos nós estamos nessa categoria de fraternos, ou seja, de irmãos, e que nós devemos preferir dar honra aos outros mais do que a nós mesmos. É claro que o marido quer ser honrado por sua esposa, e a esposa quer ser honrada por seu marido. O problema se dá quando os dois ficam esperando serem honrados. Agora, quando os dois, e se os dois estiverem aqui, bênção total. Se os dois estiverem aqui, bênção total. Recompensa plena. Se os dois estiverem recebendo essa revelação, porque aí a esposa vai honrar o marido nas mínimas coisas, o marido vai honrar a esposa nas mínimas coisas, e os dois, e esse relacionamento será
será muito abençoado. Milagres irão acontecer, os céus se abrirão, o reino dos céus irão se mover em favor dessa família. Simples assim. Simples assim. Porque a honra é a chave essencial para se receber de Deus. Sem honra, sem milagres. Sem honra, sem milagre. Precisamos entender isso. Aqueles que aprenderam errado precisam passar por uma reeducação. Os que aprenderam errado precisam passar por uma reeducação. Você vai, sempre que eu vou sepultar alguém, chego lá no cemitério e já tenho mania de olhar data de nascimento e data de sepultamento. E aí, cada vez mais, nós vemos jovens de 17, de 20, de 22, de 25 anos lá, sepultados. Na maioria dos casos, filhos que desonraram os pais. E essa desonra os levou à morte. Os pais até ensinaram, aconselharam, mas e a honra? Não teve honra. A palavra do Senhor diz, por exemplo, honre o seu pai e a sua mãe, para que te vá bem. Honre o teu pai e a sua mãe, para que te vá bem. O texto sagrado está dizendo, se você quer uma prosperidade vinda do reino dos céus, honre o seu pai e a sua mãe. Se você quer ser bem-sucedido como empresário, honre o seu pai e a sua mãe. Se você quer crescer, se você quer se desenvolver, honre o seu pai e a sua mãe, para que te vá bem e tenha vida longa. Esse é o mandamento com promessa. Honrar é um mandamento com promessa. A honra é um mandamento com promessa, ou seja, por um lado é um mandamento, é uma lei do reino. Por outro lado, há promessas de grandes bênçãos para aqueles que obedecerem essa lei. E nós estamos falando aqui sobre honra em todos os nossos relacionamentos. No nosso relacionamento com o Pai e no nosso relacionamento com os nossos irmãos. Com os nossos irmãos que já foram revelados e com aqueles que ainda não foram revelados. Que são aqueles que ainda estão perdidos. E que a nossa prática da honra vai servir de cooperação com a obra de Deus
para resgate dessas pessoas. Preste atenção. Eu já ouvi vários testemunhos, vários. A esposa crente, serva de Deus, e o marido torto. E aí o camarada ignorante e que chega bêbado em casa. E aí a esposa, serva de Deus, foi ensinada a honrar o seu marido. E que quando ela obedeceu e começou a praticar essa honra, a vida desse marido, ela começou a ser transformada. E o maior milagre, que é o milagre da salvação, foi experimentado por ele. Agora, como essa mulher praticou essa honra? O camarada chegava brigando, bêbado, fedorento, e a mulher ajeitava. Ô, meu amor, que bom que você veio. Já estava com muita saudade. Olha, preparei uma refeição especial para você. Deixa eu ajudar você a tirar essa roupa. Eu vou ajudar você a tomar banho. Isso é honra. Não é por merecimento. A honra não se limita ao merecimento, mas ao valor atribuído por Deus para aquela pessoa. E aí eu já ouvi diversos testemunhos de mulheres que fizeram assim e os seus maridos foram salvos, foram libertos, foram transformados. Isso é para nós fazermos nos nossos relacionamentos. Presta atenção, mulher. Presta atenção, você que é empregado. Preste atenção, você que é filho. Preste atenção, você que é pai. Você tem honrado seus filhos. Você tem valorizado eles. Quando você diz assim para o seu filho: você não presta, você está indo na contramão daquilo que Deus pensa dele. Porque aos olhos de Deus, o seu filho tem um grande valor. Porque ele, Deus, colocou nele esse valor. E esse valor, a Bíblia chama de propósito. Há um propósito de Deus para cada pessoa. E esse propósito é um verdadeiro e grande tesouro de Deus para cada pessoa. Essa igreja e várias outras igrejas, milhares, milhões de outras igrejas espalhadas por esse planeta, estão cheias de homens e mulheres de Deus que não prestavam aos olhos da sociedade, aos olhos de muitas pessoas,
porém tinham dentro de si esse tesouro, que é o propósito de Deus. E uma vez que a graça de Deus os alcançou, eles descobriram que são valiosos aos olhos de Deus, se renderam ao propósito do Senhor, e hoje são homens e mulheres, servos do Senhor, transformados, libertos, salvos, remidos e lavados pelo sangue de Jesus. E a visão de Deus deve ser a nossa visão. Deus falou para o profeta Samuel: Samuel, preste atenção, porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, mas eu vejo o que está dentro. Eu vejo o que eu coloquei dentro. Nós precisamos entender isso. Então a honra deve estar em todos os nossos relacionamentos no dia a dia. Honra é valorização, é apreciação, é estima, respeito. Nós não devemos apenas honrar quando nós somos bem tratados. Nós devemos honrar em todo o tempo. A Bíblia não diz: honrem somente aqueles que honram a vocês. A Bíblia não diz assim. A Bíblia não diz, por exemplo, honre a autoridade que honra vocês. Não, a Bíblia diz: honrem ao rei. Honrem. Sabe uma maneira bem prática de nós honrarmos uns aos outros? Sabe uma maneira bem prática de nós honrarmos uns aos outros? É nós orarmos por essas pessoas. Então, aquela pessoa ali é um terror, mas aí você ora, intercede por ela. Você está trilhando pelo princípio da honra. Agora, se você se junta com outras pessoas para começar a difamar, tá vendo, fulano não presta mesmo e tal, isso no setor de trabalho, isso no meio da parentela, isso no meio da congregação, tá vendo, não presta mesmo, tá. Você está desonrando, está trilhando pelo caminho da desonra. O milagre vem pelo caminho da honra e não pelo caminho da desonra. Nós queremos o milagre. Você não quer o milagre? Quantos querem o milagre? O milagre vem pelo caminho da honra. Quando nós trilhamos o caminho da honra, aí vem o milagre. É interessante, né? Nós já estamos acabando. De vez em quando, alguns atores fazem a seguinte pegadinha. E olha que essa pegadinha ela é baseada em fatos reais. A seguinte pegadinha: o camarada vestido com uma roupa velha, né? Uma roupa comum. E aí ele chega numa concessionária de carros, e aí ele olha aquele carro de luxo, carro lá de 250 mil, de 300 mil,
E ele diz ao vendedor que está interessado em comprar um carro daquele. E aí são várias reações, né? Mas eu já vi por várias vezes o vendedor tratando aquela pessoa com dignidade, com respeito. A pessoa está lá, ela de maneira nenhuma demonstra que tem dinheiro para comprar aquele carro, mas o camarada trata ela com honra, com respeito, com dignidade, recebe bem, oferece uma água. E como disse, são pegadinhas que são baseadas em fatos reais, porque já aconteceu de verdade. Hoje está cada dia mais raro, né, mais difícil de acontecer, mas antigamente tinha muitos camaradas que tinham muito dinheiro e andava de forma comum, simples. E aí ele ia, por exemplo, comprar um carro de 100 mil reais e o dinheiro ia numa sacola de papel. Isso acontecia costumava acontecer muito antigamente. E aí a gente vê nessa pegadinha os dois lados. Primeiro, aquele vendedor que despreza, e a gente vê também, por outro lado, aquele vendedor que trata bem, recebe com dignidade, com respeito, honra aquela pessoa. E aí o que é que acontece? E aquela pessoa fecha a compra e o vendedor ganha uma boa de uma comissão. Isso já aconteceu muitas vezes. A Bíblia nos ensina a honrar todas as pessoas, a respeitar todas as pessoas. A Bíblia diz que alguns homens e mulheres de Deus, sem saber, hospedaram anjos. E como foi que esses anjos chegaram? Eles chegaram muito bem trajados? Não. Chegaram trajados, vestidos de forma bastante simples, humilde, pobre. Mas aquelas pessoas, elas tinham dentro de si o princípio da honra, a prática do princípio da honra. E aí receberam bem aquelas pessoas que na verdade eram mensageiros de Deus, anjos de Deus. Presta atenção, presta atenção. Você está me entendendo isso? Fique em pé em nome de Jesus. Olha, a nossa tendência é essa. Nós esperamos um grande mover dos céus, e aí a nossa tendência é caminhar até chegar numa placa bem grande, do tamanho dessa parede, um outdoor, né? Com a setinha apontando para um lado, e uma frase: milagre de Deus, e a setinha apontando ali para aquele lado. Mas não é assim não.
que Deus costuma fazer? Deus costuma enviar os seus milagres em pacotes que nós olhamos assim e aí rejeitamos. Deus costuma enviar milagres em pacotes que desavisados desprezam. Mas você não é um desavisado. O Senhor está avisando a você nesta noite, para que você não perca o pacote de milagres do Senhor, porque Ele costuma enviar esse pacote de milagres através de quem nós menos esperamos. Por isso que nós devemos sempre escolher trilhar pelo princípio da honra, e através disso nós experimentaremos grandes milagres do Senhor. O seu patrão é um pacote que você não quer. Mas e se Deus escolheu ele como um pacote através do qual Ele vai enviar grandes milagres? Aí se você desonra-o, essa desonra vai obstruir, vai impedir o fluir do reino dos céus. Mas se você honra o seu patrão, independente de quem ele seja, então pode ser, certamente que pode ser, que o que você precisa, os milagres que você precisa, estejam nesse pacote, e você vá experimentar trilhando o caminho, o princípio da honra. Nós precisamos entender isso. O Ministério de Louvor pode subir. Precisamos entender isso.